Veja o passo a passo de como eu fiz esse vaso grande, imitando pedras. Primeiramente, a estrutura do vaso, ela foi feita com uma placa e meia de isopor, onde eu cortei em tiras de aproximadamente uns 5 centímetros. Usei a largura dessa régua grande para medir os cortes. O corte não chega até o final. O objetivo desses cortes é para depois dar a circunferência necessária para o vaso. Aí veja, ó, que era, né, eu cortei para dobrar a placa de isopor e atingir a circunferência do vaso. Para fazer o molde, eu usei garrafas PET. Primeiramente, juntei 7 garrafas e passei a fita adesiva em volta. Fixei bem com fita adesiva. Esse molde depende muito do tamanho que quer o vaso. Como eu queria um vaso grande, coloquei mais uma volta de garrafa PET. Fixei tudo com fita adesiva. E aí coloquei um bloco para dar altura do molde, para que esse molde ficasse centralizado na placa de isopor, para sustentar a placa de isopor. Fui colocando os pedaços de isopor em volta até atingir a circunferência necessária. Primeiro passei uma volta de fita adesiva para fixar melhor. E depois prendi com arame. Aí eu coloquei tela de arame, daquela fininha, em toda a volta. Medi e cortei do tamanho da altura da placa de isopor. Fixei, ajustei bem e fixei a tela. Geralmente eu faço esse tipo de vaso sem o fundo, só as laterais. Mas esse eu resolvi colocar um fundo nele. Eu cortei uma circunferência de isopor e encaixei na parte que seria o fundo do vaso. Cortei uns pedacinhos de cano e fixei já para deixar como buraquinho de drenagem. Encaixei bem essa parte. Aí também, para deixar mais resistente, coloquei um pedaço de tela de arame também nessa parte do fundo. Eu fixei nas laterais, encaixei nos pedacinhos de cano e fixei nas laterais, na outra tela que já estava na lateral.
E aí então foi passar uma camada fina de massa de cimento. Essa massa eu preparei com uma medida de cimento, uma medida de argamassa e uma medida de areia peneirada. Coloquei água o suficiente para ficar uma massa não muito mole e nem muito dura, que desse para passar com uma colher em toda a lateral do vaso e na parte que será o fundo do vaso. Então note que é uma camada fina, é somente para aderência depois da outra parte, que são as pedras falsas, né? Essa massa, ela fica ótima, ela adere bem no isopor. E aí já vai tampando também todos os buraquinhos, né, que fica do isopor. Na parte do fundo aí eu tomei o cuidado para não tapar os buraquinhos de drenagem, né, que esses pedacinhos de cano que eu deixei. Então, só fui colocando massa em volta deles. Feito isso, agora, ainda com a massa úmida, é hora de modelar as pedras. Para essas pedras, eu utilizei uma medida de cimento, uma medida de argamassa e 3 medidas de isopor triturado. Eu gosto muito dessa massa com isopor para imitar pedras. Ela fica com uma textura ótima e deixa o vaso muito leve. Eu fui acrescentando água aos poucos até dar o ponto de modelar as pedras. No fundo, eu só coloquei uma camada, agora um pouquinho mais espessa, né, dessa massa. Alisei bem e já preparei então o fundo do vaso. Sempre tomando cuidado para não tapar os buraquinhos de drenagem. Aproveitei esse momento também para já fazer os pezinhos do vaso. Para os pés do vaso, utilizei garrafinhas d'água e fiz uma massinha de cimento e areia. Coloquei um arame no meio, esse arame meio enrolado, e deixei endurecer. Então, sempre os restos de massa eu aproveito para fazer pezinhos de vaso assim. Eu colei com a argamassa e cimento. Com a massa de cimento e isopor, então fui modelando as pedras. Comecei na base, fazendo uma carreira de cada vez. E sempre colocando nos intervalos a carreira seguinte. E com a ponta dos dedos, fui já definindo os contornos das pedras. Então, note que eu coloco a pedra, vou encaixando e vou apertando as laterais para definir o contorno de cada pedra. Depois de 24 horas, então é hora de retirar as garrafas PETs que serviram de molde.
fiz rolinhos de jornal para tapar os pedacinhos de cano que vão servir de drenagem do vaso, para que a massa de cimento não tape esses buraquinhos. Aí eu coloquei a massa de cimento, é aquela massa com cimento, uma medida de argamassa e uma medida de areia peneirada. Então preparei essa massa e revesti todo o interior do vaso, alisando bem e tomando cuidado para não tapar a drenagem do vaso. Essa camada não precisa ser muito espessa. E aí fui com uma colher de pedreiro, revestindo todo o interior do vaso. Também revesti a borda superior. Ainda com a massa úmida, eu preparei as pedras com aquela massa de cimento e isopor. Então, modelei as pedras e coloquei nessa parte superior. Depois de 24 horas, então, é hora de fazer o acabamento e a pintura do vaso. Para o acabamento, eu preparei uma calda de cimento e cola branca. E aí eu passo em todo o vaso, tanto na parte interna quanto externa. Isso irá dar maior durabilidade ao vaso.